a gente teve o primeiro encontro musical, e pessoal também, foi dentro de um estúdio aqui em Brasília. Gabriel estava gravando o primeiro disco dele, Diz que Fui Por Aí. Diz que Fui Por Aí, né? E aí eu tive a maior alegria e honra que ele me convidou para tocar e pediu uma música. E aí eu escrevi um tema para ser gravado no CD dele. E a gente fez, foi só gaita e violão, ficou muito bacana assim. Eu gostei muito do resultado. Na verdade, e a gente estabeleceu a partir daí uma identidade muito boa. Depois disso, nós tivemos a felicidade de trabalhar com a Zélia Duncan durante 1 ano e meio, mais ou menos. Isso. Numa proposta da Zélia completamente diferente do pop usual que ela faz, que era baseado todo no repertório bem brasileiro, coisas antigas, repertório de Aracide Almeida, Nelson Gonçalves, enfim, coisas que a Elisete Cardoso cantava e tal, até coisas contemporâneas do Itamar Assunção. E foi muito bom esse trabalho. Estávamos eu, Gabriel, era um quarteto instrumental, junto com o Hamilton de Holanda e o Márcio Bahia. Um quarteto meio esdrúxulo até, porque é uma formação, quando a Zélia até me falou, disse assim, você tem certeza que você vai querer isso? Porque se você for pensar, violão, gaita, bandolim e bateria, né? É uma combinação estranha, mas aí o violão de 8 cordas com os graves e o bandolim do Hamilton também com 10 cordas, e é muito harmônico, o Hamilton faz muita harmonia e tal. O único que ficou na dele tranquilo foi o Gabriel.
gente fez alguns shows antes de gravar o disco, ainda com outro repertório, e fomos experimentando mesmo o que ficava melhor, o que não ficava, o que soava melhor com essa sonoridade, né? E o que se adaptava melhor para o espírito e para a unidade que a gente queria, né? E teve muita mudança. Do primeiro show que a gente fez, né? Assim, começamos a tocar até o repertório final do disco, mudou bastante, né? A gente foi peneirando bastante. Foi um processo mesmo de construção de repertório, né? E basicamente, assim, priorizando esse lado mais lírico, né? E a gente começou, então, a solidificar um repertório para poder gravar esse disco. E a gente está no processo de lançamento, né? O disco foi lançado pela Biscoito Fino do Rio de Janeiro e chama-se Afinidade. E aí, nesse título do disco, é uma homenagem sincera e humilde que a gente faz para dois grandes músicos, já falecido, que é o Bill Evans, pianista americano de jazz, e o outro ainda vivinho da Silva, né? E tocando pra caramba, que é o mestre de todos os gaitistas cromáticos do mundo, que é o Toots Thielemans, né? Eles fizeram um disco há uns 40 anos atrás chamado Affinity. O processo de escolha de repertório assim, não sei se é mais importante, mas é importantíssimo, né? É a cara que você vai dar mesmo, o que você tá... A história que você quer contar, você vai contar, né, pelo repertório, em princípio, depois pelos arranjos e pela execução. Mas o repertório, esse processo, ele é fundamental, assim, para você dar você contar a história, né? Como é que você vai escrever e vai dizer aquilo para o público, para quem vai ouvir. Acho que talvez das coisas mais importantes, né, no processo mesmo, criativo, assim. Eu acho que quando você vai fazer um CD, essa coisa da história é muito importante. Eu sempre tenho a impressão de que é como se você fosse escrever um livro, né? Ele tem que ter um enredo, né? Ele tem que ter uma história forte que segure a coisa toda e a maneira como você desenvolve essa história, né? Então é importante você ter nuances dentro, né, do disco. Aí é a escolha do repertório. Mas eu sempre acho que o fundamental é o conceito do que você vai fazer, né? O conceito do disco. Às vezes a gente se depara com um disco sem conceito e as pessoas às vezes são grandes músicos, está super bem tocados, os arranjos são bons, mas acaba às vezes ficando meio chato, porque ele não tem uma evolução, né? Não que eu me julgue assim, é o cara que, entendeu? Faça, mas procuro pelo menos sempre me basear todo o trabalho que eu faço num conceito, né? E a partir dele ir construindo uma história que vai ser contada através do repertório e das nuances que a escolha das músicas que vão fazer parte do repertório vão oferecer.
acho que eu sou um pouco mais antigo, e eu sou do tempo que tinha muitos programas de música na televisão, na época da Elis, né? E a gente tinha o Fino da Bossa, eu era garotinho e assistia na televisão, a televisão ainda era preto e branco, e tinha esse programa Fino da Bossa. E eu me lembro que nunca ninguém anunciou o programa dizendo assim, agora vamos ouvir um número instrumental com o Zimbo Trio, Baden Powell vai tocar um solo de violão, uma coisa instrumental. Então era uma combinação que acontecia, assim, de repente a Elis cantava uma com o Baden, depois ela saía, o Baden tocava com o Zimbo, depois entrava o Ciro Monteiro e cantava uma ali com todo mundo, sabe? Então existia uma certa democracia dentro desse universo musical e que era muito bonito, né? Todo mundo é importante, na verdade, para que a música aconteça, né? Então, depois é que se hierarquizou um pouco e essa pecha da música instrumental até foi ruim, né? Afastou, certo? Tem um público que acha que é complicado e não é nada disso, né? É uma música tão boa como todas as músicas.
Foi A Noite também, do Tom, né? Uma música que eu não conhecia também, que o Marco me apresentou, uma gravação até que ele tinha feito com a Fátima Guedes, né? Isso, é. E essa música também foi uma daquelas que bateu na hora, assim. Eu ouvi, puta, me emocionei muito. E tem essa coisa que você não explica muito, né? A música chega e te emociona. Essa especialmente me emocionou bastante, assim, e foi paixão à primeira vista, assim, total. Aí eu já também falei, essa acho que tem que estar também. O músico ele tem uma informação bastante vasta, assim. Ele conhece a harmonia, conhece contraponto, né? Em geral, assim, as pessoas conhecem. Então você tem elementos, você entende de forma musical, enfim, a gente tem elementos técnicos que você se serve para poder montar os seus arranjos e tal, não sei o que. É claro que sempre escorando a inspiração, né? E a intuição, porque se não tiver a intuição e a inspiração, não chega a lugar nenhum.
Então, quanto mais simples é o material inicial que você pega, melhor para fazer, né? Então, você falou do Mulher Rendeira, por exemplo. Mulher Rendeira é maravilhoso, é um tema, e assim tem vários, né? Temas populares, não necessariamente folclóricos, mas também os folclóricos, né? Que são muito simples. Então, eles possibilitam, fica o mundo aberto, porque harmonicamente eles podem ser, entendeu? Modificados, você pode fazer novas harmonizações, e mudar o ritmo, mudar a estrutura do tema, enfim, dá para você brincar, porque o inicial dele, o motivo, né, de onde vai sair tudo é muito simples. Então, quanto mais simples é melhor de trabalhar, né? E eu acho que o difícil é você fazer o simples. O músico, em geral, ele tem a tendência, né, às vezes, de complicar para achar que vai ficar bom. Eu falo até por mim mesmo, às vezes eu tenho que me policiar assim. Quando você começa a passar por cima da sua intuição e da sua simplicidade musical e começa a usar o seu conhecimento teórico para fazer alguma coisa. E o legal, né, é você conseguir, dentro da simplicidade, poder expressar um negócio profundo, né? Então, e a gente tem na música brasileira, nós temos vários, né? Eu acho que o rei disso é o Dorival Caymmi, né? O Dorival, nas canções, são tão simples, né? O próprio Baden, né? O Baden tem temas que, se você parar para olhar de perto, você diz assim, mas isso aqui é uma bobagem, né? Sério, sem pretensão eu estou falando isso, assim, até como, né? Porque ele tem uma simplicidade, mas no momento em que ele é colocado para funcionar, né? Que o músico pega o tema e toca, né? Que as pessoas ouvem, o efeito é tão forte, né? O efeito que causa, assim, para quem está ouvindo, inclusive para nós, os músicos também. Né? Então é muito interessante isso. Quando a matéria é simples, ela abre muito mais possibilidades para você trabalhar com ela.
Modinha era uma música que eu já tocava, né? E me inspirei para fazer o arranjo num arranjo da Elis, né? Que ela faz, que até com tom mesmo, no piano e cordas. E aí eu tocava violão solo. E quando a gente começou, naquela fase de experimentação de repertório, eu mostrei pro Gabriel e ficou doidinho, assim, né? Quero tocar essa música. E a gente aí começou a montar. E eu praticamente não mexi no arranjo solo. E então ele foi costurando, assim, uma gaita que tem um momento no meio da música, que é como se fosse uma variação do tema que eu faço. E ele começa também a improvisar. E na hora a gente achou assim, a primeira vez que a gente fez, está uma confusão danada, né? E depois a gente percebeu que era confusão boa, que às vezes acontece na música, né? Você tem a confusão boa e ele desemboca de novo no tema, então fica muito expressivo quando volta aquele tema principal do Modinha.